Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao Overtalk Podcast. Eu sou o Nick Lourenço. Hoje tenho uma convidada bastante interessante. Ela é angolana. Ela chama-se Elis Cleusa. Ela é como é que se diz? Uma criadora de conteúdos digitais. Ela no Instagram tem quase 15 mil seguidores e tem uma página de conteúdo chamada 145 graus, onde ela partilha experiências incríveis sobre viagens, livros e lugares. Senhoras e senhores, eu quero dar bem-vinda a Elis Cleusa. Elis, tudo bem consigo? Tudo ótimo, graças a Deus, está tudo bem. Espero que aí do outro lado também esteja tudo bem. Muito obrigada por este convite, por esta oportunidade de falar sobre temas que são, assim, muito, muito queridos para mim. Acho que o brilho nos meus olhos denuncia-me logo. Adoro comer, adoro ler e adoro viajar. E quanto mais falar sobre esses temas. Então, muito obrigada por esse convite. Não, eu quero te agradecer a ti por teres conseguido um tempinho para falar comigo. Olha, nós temos coisas em comum. Eu gosto de comer, tu gostas de comer, eu gosto de viajar, tu também Claro. gostas de viajar. E bem, agora eu estou a ler mais, não é? Eu não lia tanto até começar esse podcast, porque é uma forma que eu tenho, por exemplo, quando eu entrevisto alguém que escreve um livro, eu tenho que ler um bocado sobre o livro. Eu não posso chegar aqui ignorante Uhum. e não fazer as perguntas pertinentes. Mas pronto, é um prazer estar aqui contigo. E uma coisa Boa. interessante é que tu começaste, tu és angolana, mas só para dizer aqui à minha audiência, eu queria falar com eles porque eles têm uma componente internacional. Ela viaja a diversos países e pronto, traz-nos informações sobre esses países, não é? E para mim isso é interessante, isso para mim qualifica para ser um convidado aqui para este show, ok? Só para dar um bocado de informação deste tipo. Tu começas Uhum. essa aventura digital, ou seja, antes disso, tu começaste com um blog, não é? Depois de algum Certo. tempo, tu então entras no mundo digital e começas a criar conteúdo. Primeiro, eu gostaria de saber por que começas o blog e como é que foi essa transição para o mundo digital? Uhum. Ok, ok, boa, boa. Eu comecei o blog muito por influência de amigos, porque eu sempre gostei de fazer as coisas que faço, né? Que é o tipo de conteúdo que eu partilho na página. Mas eles perguntavam-me sempre coisas, e as pessoas, no geral, perguntavam-me sempre como é que tu fizeste para ir ao país X? Sugere-nos um restaurante para fazer uma comemoração de aniversário. Hum, Sugere-me um livro porque tu estás sempre a ler, parece que é muito interessante. E a maior parte das pessoas é do estilo. Eu acho que nunca encontro os livros que realmente me cativam. E perguntavam-me sempre sugestões nestes três quadrantes, que são as coisas que eu já gostava de fazer. E dois amigos, a dada altura, perguntaram: mas por que é que tu não partilhas essa informação num lugar onde as pessoas podem aceder a qualquer momento? Num lugar onde tu podes falar com mais detalhes sobre as tuas experiências e até partilhar com mais pessoas, né? Porque o que está na internet tem maior alcance e audiência muito maior. E por causa disso, eu comecei então o blog, porque eu acho muito interessante ter a experiência de detalhar coisas e dar informação assim mais específica, né? Porque quando nós fazemos, estamos a conversar com amigos, por exemplo, há coisas que se calhar naquele momento podemos esquecer, mas quando estamos a fazer um blog, temos acesso à informação, vamos lembrando das coisas que fizemos e a informação fica muito mais completa. Então eu comecei por fazer o blog muito por influência desses amigos, a partilhar o conteúdo sobre os insights que tenho dos livros, como é que eu preparava as viagens, os lugares que eu achava interessantes, e até na altura dava assim uma espécie de ranking, né? Falava sobre o atendimento, a comida, etc, etc. E tudo começou assim. Mas mais uma vez, por causa também da influência de outros amigos, eu acabei por fazer aqui uma pequena migração, né? Porque eu não abandonei o uhum, blog a 100%. Pelo menos naquela ok. altura não foi assim, vou deixar de lado o blog e vou para as redes sociais, não. Foi uma migração paulatina, também muito resultado daquilo que era o público, né? Porque Uhum, blog tem mais informação, tem mais conteúdo, é mais texto.
e as pessoas, se calhar, não têm muito tempo para ler toda a informação que lá está contida. Então, uma amiga Exato. sugeriu: por que tu não fazes os posts, por exemplo, no Instagram, que é uma coisa mais rápida, tu podes fazer a informação mais condensada, e se alguém eventualmente tiver questões, pode sempre te mandar mensagem e coisas assim do género, mas pelo menos quem, assim como eu, né, que era o caso dela que estava a sugerir, não tem muito tempo para estar a ler um blog, aquelas páginas todas, se calhar seria interessante ter aqui as redes sociais com informação mais condensada. E foi assim que eu passei então a criar conteúdo para as redes sociais. E isso foi em 2018, 2019, mais ou menos, 18, 19, final de 2018, princípio de 2019, foi quando eu Uhum. decidi emigrar, vá, para as redes sociais. Não era uma coisa que eu gostasse assim tanto, confesso que eu gostava mais do blog, porque dava a impressão que eu podia explicar tudo com muito mais detalhe, o que eu gosto, porque o meu mote é partilhar e multiplicar, né? Ok. Então eu gostava muito do blog. Certo. Mas depois foi aquele período, né, 2019, 2020, oficialmente, veio a pandemia. Correto. Ficamos todos confinados e foi, sim, aquilo foi um aumento exponencial do consumo nas redes sociais, né? As pessoas estavam em casa, Uhum. distantes umas das outras, e acabaram por usar as redes sociais para manter contato, né? Basicamente. Claro. E nesta altura, como não podíamos sair, não podíamos viajar, e é até engraçado que eu consegui viajar em 2020, no princípio do ano, foi mais ou menos em março, e uma semana depois tudo estava fechado. As fronteiras Toda a estavam fechar. fechadas, quem voltou tinha dificuldades para voltar. Sim, eu felizmente consegui viajar em 2020, logo no princípio, mas depois disso ficamos todos confinados, né? E eu passei a criar conteúdo sobre. Tinha os três segmentos sempre, mas Uhum. mais virado para os livros, que era o que facilitava mais, né? Nós não podíamos viajar, não Exato. podíamos sair com frequência, estava tudo fechado, mas podíamos ler. E então eu, em 2020, comecei a focar muito na parte dos livros, criei até inclusive um desafio, que era 12 meses, 12 livros, que permanece até hoje, né? Um compromisso pessoal que eu acabei lançando também para a minha comunidade, onde todos os meses nós lemos um livro, né? Ok. Ok. E basicamente de lá para cá a página tem crescido, né? O conteúdo mantém-se transversal a esses três temas, vão surgindo outras coisas também daquilo que eu faço, das minhas Exato. experiências, mas basicamente foi esse o progresso de sair do blog para hoje estar nas redes sociais. É interessante, porque parece que, ou seja, o teu modo está a aplicar a tua rede, não é? Que é partilhar e multiplicar, parece que a tua rede continua a multiplicar, continua a crescer. Tu és, ou seja, a mim me interessa Sim. ver, por exemplo, onde é que encontras eles, onde é que encontras tempo para fazer tudo isso, porque tu tens um trabalho regular, tu és licenciada em Engenharia de Informática, és mestre em Gestão de Sistemas de Informação e tens uma pós-graduação em Gestão Aplicada. Como é que encontras tempo, como é que te organizas para poder ainda ter tempo? Porque seguramente faz outras coisas também, como uma pessoa normal, não é? Como é que encontras tempo para Uhum. fazer tudo isso? Como é que te organizas? É uma pergunta muito, muito pertinente e muito interessante, no sentido em que eu uso sempre aquela velha máxima de que quando nós gostamos de uma coisa, nós geralmente encontramos tempo para fazer, né? E como são coisas que eu já faço no dia a dia, não é, por exemplo, tenho que parar a minha vida para criar conteúdo sobre esses temas específicos. O conteúdo Exato. vai surgindo em função também do flow da minha vida, porque eu posso não postar, por exemplo, sei lá, estou a ler um livro, partilho um insight sobre o livro que eu estou a ler, mas é algo que já está na minha rotina no dia a dia. Eu geralmente já faço essas coisas. A única diferença é que às vezes tenho que parar para editar o conteúdo e depois partilhar, mas é algo que já faz parte da minha rotina. E eu digo sempre às pessoas que o meu conteúdo não é propriamente sobre mim, mas é sobre as coisas que eu faço. Então Exato. facilita bastante a criação de conteúdo, porque já são as minhas atividades e as coisas que eu gosto de fazer no dia a dia. Então, eu como planeio, por exemplo, as viagens com antecedência, quando vou fazer as viagens, então tenho conteúdo sobre isso. Gosto de comer fora, de descobrir lugares novos, então
cada vez que tenho uma experiência dessa natureza, também partilho aqui na página, o que facilita bastante porque já está incluído naquilo que eu gosto de fazer, né? Se fosse algo Exato. que tivesse que parar parte da minha rotina para criar, ok, tenho que parar agora, se calhar 2 horas do dia para criar conteúdo sobre isto, talvez fosse mais desafiante, né? Mas Ok. como já faz parte mesmo daquilo que gosto de fazer, então consigo conciliar as coisas. Consigo conciliar Ok. assim dessa forma. Perfeito. Olha, eu daqui a bocado vamos falar um bocado como é que mudou, porque eu já não vou para Angola há algum tempo, não é? Há coisa de 5, 7 anos. Mas e parece que mudou muito, né? Falando de comida, de restaurantes, por exemplo, eu vejo a tua página no Instagram, ou seja, parece que há novos lugares quase sempre. Mas antes de chegarmos lá, vamos falar um bocado como é que Uhum. surge. Eu não sei se foi a primeira, uma das primeiras viagens que tu fizeste, que tu decidiste viajar sozinha, e um dos motivos, uma das coisas que te motivou, que parece, você tem entendido, que tu querias ver um concerto dos Coldplay, não é? O grupo musical Coldplay, e tu decidiste, pronto, se não Certo. tenho ninguém para me acompanhar, eu vou viajar sozinha. Primeiro, o que é que te motivou e o que é que aprendeste dessa experiência, por favor? Boa, boa, boa. Eu não queria viajar sozinha, não foi a minha primeira opção. Não foi, acordei um dia e disse, vou fazer uma viagem sozinha. Não. Eu queria muito ter ido com companhia, com amigos, que seja. Mas, infelizmente, ninguém estava disponível na altura em que os Coldplay estariam a dar esse concerto. Eu já tinha perdido a oportunidade de vê-los no passado Uhum. e eu achei que não podia voltar a perder por falta de companhia. Não podia, simplesmente Pois, não e podia. eles haviam, nessa Então, oportunidade, eles estavam em Viena, da Áustria, não é? estavam em Viena, exatamente, estavam em Viena. As outras alternativas que eu tinha já estavam praticamente sold out. Uhum. E a cidade mais próxima, entre aspas, né? Pronto, acabou por ser a Áustria. Então eu meio que me organizei, eu acho que é muito soft, né? Porque eu fui cheia de medo, porque eu não conhecia, nunca tinha ido ao país e a Áustria, eu acho que é daqueles países que, para nós, pelo menos angolanos e africanos, não está muito próximo, né? Não é aquele país Pois, onde tu conheces pessoas que emigraram para lá, ou tens amigos que lá estão, como por exemplo Portugal, Espanha. A Espanha até, pronto, acaba sendo mais próxima até do que a Áustria, mas sempre exato. pareceu um país assim muito distante. E nunca esteve, confesso que nunca esteve na minha lista de países que eu queria conhecer assim no meu top 10, por exemplo. Pois. Nunca esteve. Mas a minha vontade de ver os Coldplay ao vivo era tão grande que eu multipliquei por zero esses outros fatores e disse, pá, eu vou mesmo assim, sem companhia, sem conhecer ninguém, sem falar a língua, porque nem sequer é inglês, né? Porque eles falam basicamente alemão, né? Sem Pois, conhecer a língua, sem nenhuma referência prévia, sem ninguém que me possa indicar o sítio X, Y, Z. Contra todas essas expectativas e possibilidades, eu decidi, e probabilidades, eu decidi ir mesmo assim. E organizei-me de formas a conseguir ter mais facilidade na viagem, no sentido em que escolhi um sítio muito central, próximo uhum. de facilidades como, por exemplo, loja, farmácia, coisas assim do gênero, porque eu sempre tive essa particularidade. Sempre que vou fazer uma viagem, eu gosto mesmo de planear as coisas ao beat para que as coisas corram da melhor forma possível, né? Principalmente porque viajo muitas vezes sozinha, então acho que a organização é um fator crítico de sucesso. Então eu fiz o planeamento da minha viagem sem opção, né, de ter pessoas a me acompanharem. Cheguei, foi assim um bocadinho desafiante, porque tive assim um confronto já em termos de língua, porque Ok, pronto, nós falamos português, felizmente eu consigo falar inglês, mas o pessoal fala alemão, então ainda tens alguma dificuldade em encontrar quem realmente consiga explicar as coisas em inglês. E eu não sabia falar, não sei até hoje, falar nenhuma palavra em alemão para além de obrigado. Então, logo no primeiro episódio, já foi assim um bocadinho desafiante. Mas, como eu digo, graças a Deus, encontro sempre pessoas ao longo do caminho, ao longo do percurso, que ajudam de alguma forma.
E dessa vez, nessa viagem, encontrei uma menina que também estava a ir para. Ela estava para ir fazer um curso de inglês, né? Uhum. E por acaso ela é das Filipinas, super simpática, super amável, ajudou-me a encontrar o sítio onde eu ia apanhar o autocarro ou o metro para chegar ao meu destino e correu bem, né? Mas aquilo foi praticamente o pontapé de saída para me aventurar noutras viagens e ter coragem, né? Ter coragem, porque eu acho que a palavra de ordem é mesmo ter coragem, de fazer Exato. viagens sozinha. Mais uma vez, eu gostaria muito de ir acompanhada, gostaria muito. Mas quando não temos essa oportunidade, eu acho que a falta de companhia não pode nos deter e nos impedir de fazer aquilo que nós achamos que temos que fazer, né? E foi uma Claro, claro. oportunidade única. Não consegui ter a oportunidade de vê-los outra vez ao vivo. Foi uma experiência indescritível mesmo. E hoje só agradeço a mim mesma, vá, por ter tido essa coragem, por ter ido ver os Coldplay ao vivo. E, acima de tudo, um dos aprendizados foi que é possível fazermos essas coisas sozinhos. Se calhar precisamos só de mais preparação, de um planeamento mais cuidado, de termos Exato. mais informação sobre o sítio para onde estamos a ir, mas que é possível fazê-lo. É possível sim. Foi a maior Muito, lição que eu acabei tirando dessa viagem. muito bem. Então, já com aquela lição, já com aquele aprendizado e aquela experiência, eles, a pessoa que viaja, não é? Tu vais ao Dubai. Ou seja, o Dubai, eu sei que foi uma visita muito curta, não é? É porque o Dubai tem essa coisa, o Dubai, as pessoas têm opiniões diferentes, o Dubai devido a opiniões, não é? O que é que te atraiu para fazer essa viagem para o Dubai, essa curta viagem para o Dubai? E gastaste muito dinheiro, porque aquele lugar é caro, não é? Yeah, é caro. Eu gosto muito do Dubai. Ok. Gosto muito. Sim, gosto muito do Dubai porque é mesmo é uma cidade muito diferente e que consegue congregar no mesmo sítio várias coisas, né? Eu acho que é uma Uhum, cidade que tem turismo para quase todo tipo de turistas. Para aqueles que uhum. querem desportos radicais, para aqueles que querem só viagens mais luxuosas, para aqueles que querem conhecer um bocadinho de cultura. Eu acho que tem turismo para todas as pessoas. Felizmente, essa viagem, a primeira viagem que eu fiz para o Dubai foi com uma amiga, que também gosta Uhum. muito de viajar. A segunda foi o ano passado, mas essa sim foi muito, muito curta. Mas foi a segunda vez, né, que eu fui ao Dubai, exatamente por gostar muito da cidade. Só não gosto do calor, porque é Hum, muito quente, e eu já venho de um aquilo é país onde a deserto, não temperatura é? também é super alta, né? Pois. Certo, certo. Mas é uma cidade que a mim em particular não cansa porque há sempre coisas novas para fazer e coisas diferentes, né? É uma cidade cara, sim, mas eu digo, porque eu também faço roteiros de viagem, eu digo sempre às pessoas que é possível adaptar a viagem ao bolso de cada pessoa. Se calhar vais deixar de Uhum. fazer, de estar naquele hotel de 7 estrelas, vais estar num hotel mais razoável. Se calhar vais fazer as refeições num restaurante mais razoável, não vais àqueles de estrelas Michelin, mas é possível fazer viagens adaptadas ao bolso das pessoas. Claro que para a nossa realidade, né, para nós que estamos aqui em Angola, uma viagem requer uma logística muito maior, requer Exato. mais preparação, porque são os bilhetes de passagem, nós precisamos de visto. É uma coisa que eu até estou sempre aqui a reclamar no meu perfil nas redes sociais sobre o facto do nosso passaporte limitar-nos tanto, quando muitas vezes as pessoas Uhum. só querem mesmo viajar para conhecer. Mas o nosso passaporte, infelizmente, limita-nos muito. Há muita gente que pensa que eu tenho dupla nacionalidade e coisas do gênero, mas não. Eu viajo mesmo com o passaporte angolano, o passaporte da palanca. Peço mesmo visto nas embaixadas, sim, passo por esse processo todo bonitinho, é exaustivo, é chato, sim, mas pronto, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Mas como eu dizia, para nós que estamos aqui em Angola, a logística é muito maior, é mais desafiante e os custos, consequentemente, também o são porque nós temos que nos Exato. preocupar com o bilhete de passagem e as distâncias são muito longas. Depois nós temos que converter a nossa moeda para moeda local, Hum, ou para euros ou dólares, o que também encarece muito a viagem. Então a logística é mesmo muito, muito mais desafiante e os custos são muito mais elevados. Mas se nós exato. conseguirmos, de alguma forma,
nos organizar, nos preparar. E eu digo sempre, a antecedência é o segredo para as viagens correrem bem. Nem que seja planear uma viagem para, sei lá, agosto e começar a planear a viagem já em janeiro, é muito melhor do que esperar a véspera, que é para poder fazer a viagem, né? Porque nós, angolanos, não somos conhecidos por planear as coisas, né? Nós, pronto, vivemos muito assim, chapa ganha, chapa gasta, só se vive uma vez, sim, temos muito esses, Yeah. esses motes e às vezes dificulta, sim, dificulta no planeamento da viagem, né? Depois chega na altura, tudo fica extremamente mais caro. E depois tem Uhum. também as fases, que tem épocas altas, épocas baixas. Então, há aqui um conjunto de fatores que é preciso levar em conta, que é para não tornar a viagem tão dispendiosa como costuma ser. Porque sim, o Dubai é um destino relativamente caro, mas é possível ter uma viagem mais econômica e ainda assim ter uma boa experiência no Dubai. Só depende, né, daquilo que a pessoa depois também vai querer fazer. Exato. Olha, eu tenho uma história curiosa da minha única viagem ao Dubai. Eu queria tanto conhecer o Dubai, Uhum, então, ou seja, eu na altura estava casado, fomos para Angola, levei pela primeira vez os meus filhos mais novos, né? Fui lá para visitar os avós e não sei o quê. E então, no regresso, o plano era passar pelo Dubai, né? Parar no Dubai, ficar uns 2, 3 dias. Ao voltar para irmos para o Dubai, chegamos ao aeroporto, recebemos a notícia que o Osama Bin Laden tinha sido morto numa operação dos Estados Unidos. Eu era angolano, bem, sou angolano, sou negro, ou seja, aqui uhum. vão perdoar, mas vocês, americanozinhos, e aqui era a minha esposa, então disse, não, olha, ficamos 2 dias encerrados no hotel, eu disse, não, 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 aqui não vamos sair porque eu tenho medo, ainda vos sequestro. Olha só, foi triste, foi decepcionante, porque nós queríamos mesmo, ou seja, visitar, ou seja, ou seja, aquela Sim, oportunidade se perdeu, sim, mas pronto, sim. talvez haja outra oportunidade no futuro. Mas eu queria falar, ou seja, Uhum, continuando aí pelo mundo das viagens, vamos falar sobre o padrinho, The Godfather, vamos falar sobre a Sicília, estiveste na uhum. Sicília, não é? E, ou seja, da A tua máfia viagem, italiana, sim, sim. pois é, conseguiste ver alguns sinais, alguns lugares onde o filme O Padrinho foi filmado ou não? Olha, tenho uma rota específica mesmo, que eles chamam a Rota da Máfia, Oh, na Sicília, né? Mas eu, infelizmente, não consegui. Sim, sim, mas tem mesmo a Rota da Máfia. Eu não consegui fazer a rota em particular, mas passei por vários sítios onde as pessoas fazem menção a isso, né? Por exemplo, lá eles fazem muito mercados assim, comida de rua, né? Porque é uma exato, cidade muito focada em família. Tu vês muito o conceito de família, pessoas muito descontraídas. Depois eu fui no verão, né, que é época alta, então tem muito aquela sensação de pessoas sentadas numa mesa, refeições longas, pessoas muito simpáticas e fazem menção assim a sítios, né? Olha, aqui, por exemplo, é um sítio onde os mafiosos vão naquela altura, sabiam que, porque eles levam muito a sério a família, né? Então, tu pois. vais fazer as tuas coisas lá fora, mas aqui é um lugar tipo sagrado para ter a refeição com a família, com a mãe, porque eles respeitam, super respeitam as mães. Sim. Então aqui é uma zona onde eles vinham, por exemplo, como se fosse um descanso, né? Que é para poderem ter essas refeições e ter aquele ambiente mais familiar fora daquilo que são as atividades ilegais que eles fazem. Então, pontos assim específicos, né? Que vão fazendo menção a esses pequenos momentos. Mas Uhum, a ilha em si é super gira. A Sicília é uma ilha uhum. muito gira. Depois o mar Mediterrâneo, a água quentinha. Meu Deus, fantástico. Foi uma viagem assim, top. E a comida, então, pasta, pizza, tudo Hum, super com sabores assim, coisas assim que tu sabes que são feitas de forma natural, né? Não são aquela, exato, aquela pizza exato. tipo de pôr no micro-ondas e já está. Não, tu sentes mesmo os sabores Pois. naturais das coisas. Muito top. E é engraçado que foi a minha segunda visita à Itália. Eu estive em Roma em 2023. Sim, estive em Roma em Uhum, 2023.
E a minha percepção sobre a Itália mudou completamente por causa dessa visita agora à Sicília. Porque eu fui para Roma, não sei, se calhar é uma coisa das capitais, Aham. e eu senti que as pessoas eram mais retraídas, menos simpáticas. Também fui numa época mais fria, fui na Uhum. Páscoa, né? Mas foi numa época em que a cidade também recebe muitos turistas, principalmente por ser a Semana Santa, que tem Uhum. a missa, né? A missa no Vaticano e etc, etc. Então a cidade estava particularmente cheia. Mas eu senti que os italianos assumi, né, que os italianos não fossem assim tão simpáticos. Felizmente, conheci outra cidade do país e eu mudei completamente a minha percepção. Pessoas super simpáticas, pessoas super amáveis, e eu até digo sempre às pessoas que me perguntam: um dos meus critérios de seleção para gostar da cidade é a forma como eu sou tratada nessa cidade, onde Exato. a simpatia das pessoas é muito importante para mim. E diferente de Roma, né, por ser a capital, as pessoas estão mais habituadas a culturas diferentes, as pessoas comunicam mais Exato. facilmente em outras línguas, em inglês em particular. Mas na Sicília, nem por isso. As pessoas não falam muito inglês, mas tu vês que elas esforçam-se para tentar entender o que tu estás a dizer. Até é mais fácil tentar comunicar em português do que em inglês, porque o português está mais próximo, né, do italiano. Pois. E as pessoas fazem mesmo um esforço para tentar entender o que tu estás a dizer, dão indicações. E eu me lembro que até como fui como amiga também, sugeriram nos lugares, nós até perguntamos quais são os sítios onde os pratos típicos, né? Onde um Uhum. italiano normal comeria. Porque para mim são os melhores lugares, né? Porque nós podemos Pois. recomendar, ah, não, aquele restaurante é muito bom, está cheio de estrangeiros, mas onde é que os nativos comem? Porque eu, por exemplo, em Angola, se eu disser, olha, vai comer funge num restaurante XPTO versus comer funge, se calhar, numa barraca da esquina, a barraca da esquina, o sabor é mesmo muito melhor. Vamos ser sinceros. Ok. Não sei como é que as tias fazem o funge, não sei como é, quais são como é que preparam os molhos, mas a verdade é que o funge da barraca, epá, é mesmo muito bom. Versus o funge do restaurante XPTO. Então, Exato. geralmente nas cidades que eu conheço, também procuro perceber onde é que os nativos comem, né? E acaba Hum. sendo sempre uma refeição muito melhor do que. Para aquilo que é o prato típico, né? Acaba sendo Aham. uma experiência muito melhor do que se fosse num restaurante qualquer que simplesmente quer fazer a comida daquele lugar. Mas Sicília é uma ilha que eu super, super recomendo. Um destino de verão que não é tão eu diria até mainstream, como outras zonas da Itália, né? Uhum. Tipo a Costa Amalfitana, Veneza, etc. Porque, pronto, a Itália é um destino turístico muito conhecido e tem lugares Exato. fantásticos. Mas a Sicília, para quem quer ter, assim, se calhar, umas férias um bocadinho mais calmas e conseguir usufruir de tudo que a Itália consegue oferecer, ou parte daquilo que a Itália consegue oferecer em termos de destino de verão, eu Hum. super, super aconselho. Super aconselho. Perfeito. Recomendo Perfeito. vivamente. E não tenho medo da máfia. Não tenho medo da máfia. Oh, ainda bem, porque essa é a primeira coisa que salta à mente as pessoas quando se fala da Sicília. Olha, eu nunca Uhum. estive na Sicília, Sim. mas eu estive em Roma duas vezes e nessas viagens o meu sonho era sempre visitar o Vaticano, né? E sempre, e aconteceu-me Certo, certo. parecido, algo parecido com Paris, na Torre Eiffel. Eu vou para o Vaticano duas vezes, sempre que vou, a fila para entrar no Vaticano, aquilo são 500.000 quadros, eu não posso, ou seja, duas vezes e não consegui. Essa é a frustração que eu tenho com Roma. Em Uhum. Paris aconteceu algo Sim. parecido, eu estive em Paris uma vez, não é? Olha, falando de Paris, eu Uhum. senti o mesmo que tu acabas de mencionar com Roma, cidade de capitais. As pessoas, não sei, não Uhum. são muito, não sei como é que os parisianos, não são muito, não me pareceram muito, Parisienses. Uhum. pô, Sim. os parisianos, muito acolhedores, são um bocado, eu não sei. A Uhum. experiência lidando com pessoa não foi tão boa como a experiência de visitar a Champs-Élysées, toda essa, ou seja, ver a Torre Eiffel de longe, ou seja, Uhum. essa é a coisa com que fiquei de Paris. Mas vamos, olha, nesta vertente de Sim, perguntas, sim, eles, sim. o nosso avião Uhum. vai parar na cidade do Cabo, onde tu também já tiveste, não sei quantas vezes, mas já estiveste na cidade do Cabo. Fala-me de três lugares que tu aconselharias pessoas que Uhum. não estiveram na cidade do Cabo, em Cape Town. Eu sei que os angolanos estão sempre lá todos os fins de semana, mas para quem não esteve em Cape Town,
Fala-nos três lugares ou três. Yeah, estão sempre lá. Porque não precisamos de visto, eu creio. Uhum. Fala-me de três lugares Sim, ou três sim. atividades que tu aconselhas que se fizesse quando se vai a Cape Town. Ok, ok. Adoro, adoro, adoro essa pergunta. Adoro porque Cape Town é simplesmente a minha cidade preferida. De todas as Oh, cidades que eu já tive a oportunidade de conhecer, a sério, Cape Town para mim é mesmo a minha cidade super preferida. Primeiro porque está em África, né? Facilita bastante aqui ao lado. Segundo, por causa mesmo do visto, que temos essa facilidade de ir facilmente, quando quisermos. E terceiro, porque eu acho que é uma cidade muito, muito, muito gira. Que consegue ter no mesmo lugar mar, que para mim é super importante. Cidades com mar, para mim, são muito importantes. Consegue ter mar, consegue ter montanhas, tem um clima ameno, não é muito quente, não é muito frio, apesar de ter, pronto, nós chamamos de cacimbo, né? Que sim. é frio, mas conseguimos gerir. Então, é assim a minha cidade super preferida. Se eu tivesse que sugerir lugares, se calhar aqui fazia sugestões para três tipos de turistas, né? Ok. Para aqueles turistas que querem gastar pouco, a primeira opção seria ver o pôr do sol na Signal Hill. É um pôr do Uhum. sol, epá, indescritível. E é um lugar onde as pessoas juntam-se mesmo na Golden Hour, né? Que é tipo aquele período em que tu já estás a ver o sol a pôr-se um bocadinho até que chegue efetivamente o pôr do sol no mar. Então as pessoas juntam-se para ver, e aquilo é numa montanha, então tens uma vista super privilegiada. É aberto ao público, porque aquilo é uma montanha, né? Quem quiser pode ir. Podes levar, se calhar, com os teus amigos, levar petiscos, levar bebidas. Só garantam que levem o lixo, por favor. Levem o lixo. Então, para quem quer fazer uma atividade que não precisa de gastar quase dinheiro nenhum, é só mesmo a deslocação e eventualmente levar uma bebida, algo do gênero, seria ver o pôr do sol na Signal Hill. Eu super aconselho. Para quem Ok. quer ter assim uma refeição agradável, gastar algum dinheiro, não precisa de ser muito, mas se for para ter uma refeição assim num restaurante bom, com uma vista também privilegiada, eu sugeria Camps Bay, que tem restaurantes giríssimos, com vistas assim para o mar e que dá para ver também o pôr do sol. Não se compara com o Signal Hill, mas também vale a pena. E depois tem o mar mesmo ali ao lado e tem uma vista e aquela brisa toda. Super aconselho, acompanhada de uma boa refeição, uma boa taça de vinho, porque a África do Sul também é conhecida pelos vinhos, assim, pelos bons vinhos. Exato. E depois as ostras, também não podem esquecer as ostras, porque já faz parte assim do kit para estar naquela zona. Seria a minha segunda sugestão. E a terceira sugestão também veio um bocadinho associada à comida e aos vinhos, que é fazer uma tour, né, pelas vinhas, né? Porque, pronto, a África do Sul Uhum. é um destino conhecido pelos vinhos também. E Cape Town tem, assim, a rota de Stellenbosch, que